Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um programa em Scilab para resolver equações utilizando o método de Newton. Então vamos colocar o comando clear para limpar as variáveis, vamos colocar um comentário aqui para indicar as entradas e aí vamos entrar primeiramente com a função def com a função que eu quero calcular a raiz. Então entre parênteses e depois entre chaves eu vou colocar y igual a f de x, aí fecho aspas aqui, vírgula, agora vamos colocar a fórmula, né? Então vai ficar entre aspas y igual, a gente coloca aqui, vamos colocar x quadrado menos 5, aí fecho aspas, e agora vamos entrar com a derivada, então vai ficar def, aí entre parênteses e depois entre aspas eu vou colocar y derivado, vamos colocar y linha aqui, igual, aí no caso vamos colocar uma g de x, aí vírgula, mas antes da vírgula aqui vamos colocar aspas, fechar aspas aqui, vírgula, e aqui entre aspas y linha igual, aí eu coloco a derivada de x quadrado menos 5, que é 2 vezes x, fecho aspas, e dou enter aqui. Vamos para a próxima entrada, que é a tolerância, eu vou chamar de tol, aí no caso vai ser 0,1, e vamos colocar a nossa aproximação inicial, que eu vou chamar de x1, vou colocar aqui o valor 3, e agora vamos calcular o x2 pela fórmula de iteração de Newton. Então vai ficar x2, que é igual a x1 menos f de x1, aí sobre a derivada de f, que é g, então g de x1. Agora vamos calcular o erro. Então o erro vai ser igual o módulo de x2 menos x1, módulo é o valor absoluto, então vai ficar valor absoluto, que é a função ABS, x2 menos x1. Vamos ver como é que está o programa até agora, vamos dar um disp para achar o x2. Então já salvei o programa com o nome de Newton, então vamos salvar e executar aqui, aí a gente observa que essa é o valor da primeira aproximação, da primeira iteração aqui, no caso é o nosso x2. Então tá tudo ok até agora. Então vamos agora imaginar o seguinte, que se eu pudesse, por exemplo, colocar esse 2,333 aqui para o valor do x1, né, e repetisse todas essas instruções aqui, repetisse enquanto o meu erro aqui fosse maior que a tolerância, tá? Então esse seria o ideal. E isso a gente pode fazer, eu vou tirar aqui a função disp, a gente pode fazer utilizando a função while. Então eu vou colocar assim, enquanto, que é o while, o erro for maior que a tolerância, então vamos executar essas instruções aqui. Então eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui. Vamos dar uma organizada aqui. Então, enquanto o erro for maior que a tolerância, eu vou executar essas instruções aqui. Só que o meu x1 aqui, ele não vai ser igual a 3. Eu vou ter que pegar um valor mais atual, que no caso seria o x2 que foi calculado aqui anteriormente. Então eu vou fazer o meu x1 igual a x2 e vou repetir aqui
as instruções. Aqui eu vou calcular um novo x2 e depois, de posse de um novo x1 e um novo x2, eu calculo o erro e verifico se esse erro aqui é maior que a tolerância. Aí, se for maior que a tolerância, eu refaço o processo. O meu x1 vai ser igual ao x2 que foi calculado e o meu novo x2 vai ser calculado em função desse x1. E daí eu calculo o erro, né, que vai ser o x2 menos x1, e novamente eu verifico aqui se o erro for maior que a tolerância. Agora, se o erro for menor que a tolerância, eu vou sair do loop aqui, e aí no caso a gente coloca uma instrução aqui, um disp, para mostrar o nosso x2. Tá? Então vamos executar o programa para verificar o resultado aqui. Então vamos salvar e executar, e aí a gente obtém essa aproximação. E daí, com esse programa, a gente pode mudar aqui as funções, mudar a tolerância, mudar a aproximação inicial. Esse programa está um pouco diferente do que está nas notas de aula, porque no caso lá eu não utilizei essa parte aqui do erro, né? Então aqui, essa parte aqui eu tirei, e aqui eu coloquei o valor do erro, e aqui no final também foi tirado o erro, mas dá na mesma. O programa ele continua sendo o mesmo. Observe que a alteração ela simplificou, né, o programa. Então divirtam-se para fazer modificações nesse programa e melhorias. Até uma próxima aula e obrigado.